Meus irmãos queridos, que delícia, né? Que delícia estar na presença de Deus. Como é bom a gente poder cantar louvores ao Senhor, engrandecer o seu nome. É de fato um grande privilégio que Ele nos tem dado, nos achar diante da sua face, na sua presença, para servi-lo. Nós queremos bendizer o Senhor por sua palavra, que sempre nos edifica e nos fortalece para encarar as lutas que são próprias dessa nossa vida aqui na terra. Às vezes, os dias são difíceis mesmo. Às vezes, a semana é dura demais, não é? Às vezes, a gente começa a semana cheio de ideias, de planos, e parece que quando chega no fim a gente fica com aquela sensação de que as coisas saíram bem diferentes do que a gente planejou. Eu passo por isso, eu não sei se vocês passam por isso. Eu não sei se vocês são tão humanos quanto eu, mas eu acho que eu estou falando de coisa que é da gente mesmo, né? A verdade é que a gente faz planos, mas a resposta dos lábios, a resposta certa dos lábios vem de Deus. Mas como é bom a gente terminar uma semana e começar uma outra semana aqui. O povo da Nova Aliança é um povo muito abençoado, é um povo muito privilegiado. Havia glória lá na primeira aliança, mas uma glória desvanecente. E há uma glória muito maior na segunda aliança, na nova aliança. Nessa nova aliança, Deus tem nos dado o presente, a dádiva, de não terminarmos a semana, mas de começarmos a semana na presença dEle. Famílias reunidas, pais e seus filhos, na presença de Deus. Isso é um presente da graça, é um presente da bondade de Deus para nós. Vamos abrir as Escrituras no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. E nesse texto nós vamos refletir sobre Jesus, mestre por excelência. Jesus, mestre por excelência. Marcos, segundo Evangelho, Evangelho de Deus, segundo Marcos, capítulo 6, a partir do verso 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém? Amém. Jesus, mestre por excelência. Dom Pedro II foi imperador deste país, do Brasil, no período da regência portuguesa. Ele governou o país, ele exerceu sua autoridade como imperador entre os anos de 1840 e 1889. E é dele, de Dom Pedro II, esta frase: se não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão
maior e mais nobre. É essa hora que os professores aqui vibram, glorificam a Deus. Ser professor pode até não ser uma das profissões mais reconhecidas e uma das profissões mais valorizadas em nosso país, nós sabemos disso. Num país de tantas diferenças, num país de tantas urgências sociais, o professor certamente não tem preenchido o patamar mais elevado da pirâmide. Mas sem dúvida, meus irmãos, a profissão de professor, o ministério de ser professor, o exercício, o chamado do exercício para o ensino, para transmitir o conhecimento, o ensino, está certamente entre as mais essenciais profissões para o desenvolvimento e para a manutenção de qualquer sociedade conhecida. Quando nós lemos nos evangelhos, especialmente sobre o ministério que Jesus, o Filho de Deus, realizou aqui na terra, não é, meus irmãos, difícil, não é mesmo difícil perceber que ensinar, que dizer aos homens, falar a eles acerca daquilo que é o conhecimento de Deus, ensinar-lhes acerca do reino de Deus, ensinar aos corações e às mentes das pessoas, sem dúvida, era parte da missão, do ministério de nosso glorioso Redentor. Ele era mestre por excelência, mestre por vocação, era parte de sua natureza, de sua essência. Era a vocação de nosso Salvador, uma vocação em destaque durante o tempo em que ele andou de aldeia em aldeia, de vila em vila, de cidade em cidade. Ensinar era sem dúvida um destaque do seu grande ministério, do seu poderoso ministério. Embora, é verdade, um ministério tão curto, 3 anos e meio apenas. O ensino de Jesus, mestre por excelência, era um ensino acolhedor, confrontador, é verdade. Era um ensino consolador. Os corações eram confortados através de suas palavras. Era um ensino cheio, repleto de esperança, uma carga de esperança muito preciosa. Entendeu, Davi? Isso mesmo. Ele tinha, Davi, como uma das principais tarefas do seu ministério. Jesus tinha como uma das principais tarefas do seu ministério ensinar aos homens sobre o reino de seu Pai, sobre o reino de Deus. Não esqueça isso nunca, Davi, tá bom? Acordo fechado? Muito bom. Se ao lermos, meus irmãos, as muitas curas, se ao lermos sobre as muitas curas que Jesus realizou durante o tempo de sua jornada aqui entre os homens, nós somos levados a chamá-lo de o médico dos médicos, ao curar os paralíticos, a dar vista aos cegos, a destapar os ouvidos dos que não podiam ouvir, a trazer de volta à vida os que haviam morrido. Nós o chamamos e o reconhecemos acertadamente como o médico dos médicos. Quando nós lemos sobre o seu ensino, e que precioso ensino, nós sem dúvida nenhuma temos acertado quando nós o reconhecemos como sendo o mestre acima de todos os mestres. Ele é o mestre dos mestres, o mestre da graça, o mestre da misericórdia, o mestre do amor, o mestre da paciência, o mestre da bondade, o mestre de tudo aquilo que procede do coração de Deus. Ele é
mestre por excelência. A Jesus, as Escrituras nos declaram que ele é o profeta superior a todos os profetas. Ele tinha 3 ofícios, ele possui, na verdade, 3 ofícios: sacerdote, rei e profeta. Ele é a última voz de Deus aos homens, ele é a última revelação de Deus aos homens, e através dele, de seu Filho, do Filho de Deus, de Jesus, nós temos o conhecimento de Deus necessário à salvação de todo aquele que nele crê. Portanto, quando olhamos para o texto que nós lemos nessa noite em Marcos, nós vemos Jesus como esse modelo a ser imitado por todos nós, esse modelo a ser copiado, esse modelo a ser focado, visualizado, ser trazido, aplicado à nossa vida, porque nós somos seguidores de Jesus Cristo. E se somos seguidores de Jesus Cristo, ele, portanto, deve ser o nosso modelo maior, único, principal, supremo, central de nossa imitação. Portanto, a fim de que esta verdade seja ainda mais solidificada em nosso coração, a fim de que esta verdade seja enraizada em nosso coração, e nós possamos sair daqui nessa noite lembrando, pensando nessas palavras, nas palavras desse texto sagrado da palavra de Deus, e tendo diante de nós Jesus como nosso modelo maior, principal, supremo de imitação, a fim de que isso tudo esteja muito aceso dentro de nós, que nós possamos então refletir sobre Jesus em primeiro lugar, reconhecendo como ele foi fiel em sua pregação. Jesus foi fiel em sua pregação. E reconhecer isso deve nos animar a sermos também comprometidos, perseverantes, fiéis em nossa missão de propagação da palavra de Deus. O mundo está carente, precisa ouvir a palavra de Deus. Isso não significa dizer que o mundo quer ouvir a palavra de Deus, que o mundo entende o valor e o conteúdo da palavra de Deus, e então as nações, os povos, os homens, eles estão desejosos de ouvir a palavra de Deus. Na verdade, não, eles não estão. Os homens, por natureza, naturalmente eles resistem à palavra de Deus, eles não a compreendem, eles a ignoram, eles não a consideram de fato como sendo algo tão essencial, e a palavra de Deus é mesmo plenamente essencial para nós, porque nós não vivemos só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento, é sustento, é refrigério, é força. O texto nos diz, no versículo 2, chegando o sábado, passou ele a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo, eles ouviam, eles se maravilhavam, e maravilhados aquelas pessoas ali, a plateia, os ouvintes, aqueles que eram alvo do ensino de Jesus como mestre por excelência, eles diziam: de onde vem estas coisas a este homem? De onde é que procede estes tesouros? De onde vem todas estas verdades, esta autoridade? De onde vem este ensino que ouvimos? E o texto, portanto, meus irmãos, nos diz precisamente que não somente naquele sábado ali em Nazaré, mas como Jesus fazia tantos outros sábados, indo nas sinagogas, naquelas casas, naqueles ambientes que tinham como papel, como
destino reunir, ou função reunir pessoas semanalmente para aprenderem, para estudarem a lei, a Torá, ouvirem a instrução de Deus, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor. Jesus está ali. Era ali onde os judeus se reuniam, todos os sábados. Jesus está ali. Ele é um judeu. Ele é o mensageiro de Deus. Primeiro ao seu povo, ao seu próprio povo, aos judeus, a Israel. Ele fora enviado aos seus patrícios, aqueles com os quais ele tinha participação de carne e sangue, aos descendentes de Abraão segundo a carne. Ele está ali pregando, ensinando num ambiente próprio para isso. Portanto, é ali onde ele quer estar neste sábado de manhã. Seu ensino não era como o ensino dos demais. Nem os mais destacados chefes sinagogais possuíam a destreza, a maestria, o brilhantismo, a profundidade, a graça, a autoridade, o poder de ensinar como Jesus ensinava. Ele era mestre por excelência. E aqui, meus irmãos, nós devemos notar algo importante. Esse ensino especial, diferente. Nada que aquelas pessoas estivessem acostumadas a ouvir. Era algo de fato especial que Jesus falava. E a gente gosta de ouvir coisas especiais. A gente espera ouvir coisa especial, coisa boa, coisa que toque o nosso coração, aquilo que venha às nossas necessidades, venha de encontro àquilo que nós estamos vivendo. E Jesus está ali falando, ensinando, ao ponto de provocar uma profunda admiração naquelas pessoas. E eu queria fazer uma pergunta a você nessa noite. Quando você escuta Jesus falar, e Ele fala ainda hoje, você o está ouvindo? Quando você o ouve falar, quando você o escuta falar, isso tem lhe causado, isso tem gerado em você algum nível de admiração por aquilo que Ele tem lhe falado, todas as vezes em que você se acha na presença dEle para ouvir a sua voz? Nosso senso de admiração às vezes parece se perder, não é verdade? Em meio a essa nossa vida tão agitada, em meio a nossas tantas ocupações e tantas preocupações, tantos compromissos, parece, a sensação que nós temos, eu tenho essa sensação, muitas e muitas vezes, parece que o nosso senso de admiração por Ele, pelas coisas que Ele diz, parece que vão, como que a glória da antiga aliança se desvanecendo diante de nossos olhos. E é, portanto, é necessário a gente fazer um retorno e reformar isso dentro do nosso coração. De forma intencional, de forma proposital, olhar e dizer assim, eu preciso recobrar esse senso de admiração por aquilo que Jesus diz a mim. De modo que isso toque em meu coração, que eu perceba a glória disso. Aquelas pessoas estão ouvindo Jesus falar algo diferente, algo incomum. Elas estão tomadas de admiração e elas são levadas a questionar, a perguntar, conforme nós lemos, de onde vem a este homem estas coisas? De onde é que ele tira essas coisas? De onde procede essa autoridade com a qual ele fala diante de nós? Ao mesmo tempo tão meigo, ao mesmo tempo tão forte, meiguice e força, ao mesmo tempo numa aparência, em gestos e em palavras tão simples, mas que conseguem penetrar a nossa alma.
o nosso coração como nenhum outro consegue fazer. Jesus tem esse poder. Ele é mestre por excelência, também porque não somente ele consegue dizer coisas benditas, maravilhosas, admiráveis, mas porque as coisas que ele diz têm o poder de penetrar o coração humano endurecido. Como uma broca poderosa, perfurando a rocha do coração. Não para extrair o melhor dali de dentro, porque absolutamente não há o melhor no coração humano, mas abrindo uma fenda, abrindo um acesso, uma passagem, para que o Espírito Santo deposite os tesouros da glória de Cristo bem ali dentro dele. Seu ensino não era como o dos demais mestres. Era como se aqueles homens e mulheres estivessem dizendo de onde ele tirou todas estas coisas tão maravilhosas. O que Jesus falava não eram apenas, o que ele falava não era apenas discursos bem elaborados, não eram apenas discursos esteticamente persuasivos. Era diferente. Era celestial, não era terreno. Era divino, não era humano. E Jesus tinha, meus irmãos, a mensagem certa para o público certo. Jesus sempre tem a mensagem certa para o coração certo. Ele sempre tem a palavra certa para atingir a necessidade exata de alguém. Aquilo que ele falava trazia pessoas para perto dele, nós sabemos disso. Mas aquilo que ele falava fazia com que pessoas se afastassem dele. Isso é verdade. E ainda hoje é assim. A palavra dele é proclamada, é proferida, pessoas se achegam. Pessoas se distanciam. João, no capítulo 6, no verso 66, ele diz que tendo Jesus pregado uma mensagem poderosa naquele dia, João diz que à vista daquelas coisas que Jesus havia falado, muitos dos seus discípulos o haviam abandonado, já haviam deixado Jesus. Muitos seguidores de Jesus, muitos dos crentes daquela época, como tantos dos nossos dias também fazem em algum momento. Eles andam com Jesus, ouvem algum tempo a Jesus, em algum momento eles escutam alguma coisa que eles dizem, não dá mais para seguir esse homem. Não dá mais para ouvir isso. Esse discurso é duro demais, esse discurso é pesado demais. E vocês lembram em que contexto foi que isso aconteceu? Lá de João 6, onde ele multiplica os pães e os peixes. Uma festa, pão e peixe para uma grande multidão. E então, depois de matar a fome daquelas pessoas aqui, ele fala aos corações e muitos dizem, não dá para ouvir o que ele diz, e diz o texto que muitos o abandonavam e já não andavam mais com ele. Em uma de suas pregações, o pastor Paul Washer, ele disse que nós não temos, essas palavras merecem ser repetidas, ele disse, nós não temos o direito de diminuir a afronta do Evangelho ou civilizar suas exigências radicais com o objetivo de fazê-lo mais atrativo. Você entendeu isso aqui? Olha o que ele disse. Nós não temos o direito de suavizar, de diminuir a afronta do Evangelho ou civilizar suas exigências radicais com o objetivo de tornar o Evangelho mais atrativo a um mundo caído, a um mundo em rebelião, a um mundo alienado e inimigo de Deus. Ou nós não temos o direito de fazer nada disso para satisfazer a membros carnais, a membros de igrejas que são membros carnais. Nem
para o mundo lá fora, nem para os que não são verdadeiros discípulos aqui dentro. O Evangelho é o Evangelho. O ensino de Jesus, ele não era suavizado, ele não era civilizado ao ponto de se enquadrar nos padrões do eticamente ou do politicamente correto dos seus dias. Não é? Não. Suas palavras, ora, atraíam pessoas, suas palavras, ora, afastavam pessoas, mas ele se manteve fiel ao seu ensino, à sua pregação. Nós estamos vivendo, neste mês, o aniversário da Reforma Protestante, nós sabemos disso. Dia 31 de outubro, mais um aniversário da grande reforma religiosa que acontecera no século XVI. E, portanto, uma das bandeiras principais da reforma é que a palavra de Deus deve ser proclamada, pregada com fidelidade. Na verdade, a pregação fiel da palavra de Deus é uma das marcas da verdadeira igreja de Jesus Cristo. Uma igreja onde o púlpito não profere a pregação fiel da palavra de Deus, ela certamente não pode ser visualizada, identificada como igreja fiel de Jesus Cristo. Sola Escritura, somente a Escritura tem autoridade, inerrância, infalibilidade, poder. Nós nos curvamos à autoridade das Escrituras. Nós não nos submetemos para sermos servos de pastores, de papas, de bispos, de homens, de apóstolos, de nenhum tipo de homem, ocupando nenhuma posição, mas nós nos curvamos diante da autoridade da palavra de Deus. Jesus foi fiel na proclamação dessa palavra, fiel no seu ensino, e esse é um modelo a ser imitado pela igreja, por cada um de nós, como discípulos, seguidores, propagadores, cada um de nós, como pequenos discípulos de Jesus, proclamando o Evangelho de Jesus a um mundo caído e em rebelião, sem suavizar esse Evangelho, sem camuflar esse Evangelho, sem parecer que o Evangelho é algum tipo de produto colocado para a venda nos balcões das igrejas. Não. Mas o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você foi salvo pelo poder do Evangelho, você é sustentado salvo pelo poder do Evangelho, e o poder do Evangelho é isso que nos une. É o próprio Cristo agindo. No versículo 3, o texto que nós lemos, diz que aqueles que ouviam, ficavam assim espantados, escandalizados, feridos. Afinal, meus irmãos, nós sabemos, Jesus diz a propósito que o profeta não tem honra na sua casa, o profeta não tem honra dentro da sua família. As pessoas daquele lugar que conheciam Jesus sabiam qual era a origem da sua família, conheciam seus irmãos, conheciam seus pais, conheciam suas irmãs. Eles estão escandalizados, estão questionando, como que ele pode falar assim? Alguém de origem tão simples, sem lugar de destaque entre os grandes e famosos mestres de Israel. Ele não era um entre os grandes mestres de Israel. Pessoas estão se envergonhando do Evangelho, porque esse Evangelho está rasgando a consciência deles. Aquelas pessoas estavam se escandalizando com o ensino de Jesus, porque o ensino de Jesus estava rasgando a consciência daquelas pessoas. E é bom quando o Evangelho rasga a nossa consciência, quando ele confronta a nossa consciência. Uma consciência às vezes endurecida, cega, rebelde, resistente. O Evangelho vem e rasga, confronta, se coloca diante. Esse era o ensino de Jesus Cristo. E essa precisa continuar sendo a mensagem central
da igreja para as pessoas nos nossos dias. Jesus é esse modelo de mestre por excelência que foi fiel nas palavras que pregou, que ensinou. E nós devemos imitá-lo. Em segundo lugar, diz o verso 4, que Jesus foi um mestre rejeitado. Nós devemos imitá-lo também quanto a este aspecto, observar nele e não nos envergonhar por causa disso. No verso 4, Jesus vai dizer diante do escândalo daquelas pessoas: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e a sua família, a sua casa. Jesus é esse mestre rejeitado, resistido. Esta é uma expressão conhecida, não é? Ninguém tem honra, o profeta não tem honra senão fora da sua terra, ou o profeta não tem honra dentro da sua casa. Em outras palavras, a gente gosta de dizer assim: santo de casa não opera milagre. É assim, né? É uma paráfrase do que Jesus diz: santo de casa não obra milagre, não opera milagre. Jesus era este mestre, este profeta, este ensinador rejeitado por muitos, aos quais ele havia sido enviado do céu. Note você que nem os irmãos de Jesus acreditavam em Jesus. Você sabia disso? José, durante o tempo de sua vida, imagina-se com certa segurança de que José morreu, Jesus ainda muito jovem, Maria ficou viúva. Mas, enquanto José e a sua mãe Maria sabiam quem ele era e acreditavam nele, os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus, que ele era o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Isso é interessante. Em João capítulo 7, verso 5, é exatamente isso que João diz, que a família de Jesus não cria nele. Tiago, aquele meio-irmão de Jesus, Tiago, autor da carta que temos no Novo Testamento, uma coluna preciosa da igreja no primeiro século, Tiago mesmo, o meio-irmão de Jesus, ele só veio a crer em Jesus como o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, quando ele o viu ressuscitado. Seus olhos foram abertos, as escamas caíram. Ele entendeu quem era Jesus, era o seu Senhor. O menino com quem ele tinha crescido, o adolescente com quem ele tinha corrido naquelas terras ali de Nazaré, o irmão à mesa todos os dias para uma refeição e outra. Ele não sabia que ali estava Deus encarnado. Aleluia! Ele não via isso, ele não conseguia crer nisso. Mas no dia em que Tiago viu o seu irmão ressuscitado dentre os mortos diante de seus olhos, as escamas caíram, seu coração foi desvendado, ele creu, ele descobriu, ali estava o seu Salvador, o seu Senhor, a quem agora ele devotou toda a sua vida até o último dia dela. Seguir a Jesus, o seu Senhor agora. João capítulo 1, verso 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele era um mestre rejeitado, ele era um mestre ignorado. Mas essa rejeição, ela que durou ao longo de seu ministério, amado e odiado, abraçado e expulso, querido e desprezado ao mesmo tempo, mais desprezado do que acolhido, é verdade, mais odiado do que amado. E o clímax dessa rejeição prova exatamente isto, porque o clímax dessa rejeição, o ápice, o ponto mais elevado dessa rejeição, está exatamente quando eles preferem um malfeitor a Jesus. Quando eles, diante do pretório, a multidão ensandecida, eufórica, ela grita, ela pede, ela precisa
dizer: crucifica-o, crucifica-o. O ápice dessa rejeição. O ápice dessa rejeição, trocando o Filho de Deus, entregando-o à cruz. O profeta Isaías, 750 anos antes de Jesus nascer, escreveu, está lá no capítulo 53 do profeta Isaías, versículo 3, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Ele era rejeitado, desprezado, como um de quem os homens escondem o rosto, não querem olhá-lo, não querem vê-lo. Dele não fizemos caso. Embora, meus irmãos, contudo, rejeitado pelos homens, aquele mestre, aquele profeta, aquele ensinador maravilhoso, foi amparado pelo seu Pai. Há uma descrição acerca disso que para mim ela soa assim muito maravilhosa. Na verdade, duas. A primeira delas, quando é narrada as tentações de Jesus no deserto. Ele está 40 dias jejuando. E no final daqueles 40 dias, Satanás chega no ponto mais extenuante daquele jejum. No ponto onde ele estava mais cansado, mais fragilizado fisicamente. Ele era um homem também. E o diabo tenta 3 vezes seguida. Ele resiste a Satanás, o tentador. O diabo vai embora e o texto diz que os anjos vieram servi-lo. Eu acho isso lindo. Depois, quando ele está no jardim do Getsêmani, em angústia profunda, suando sangue, em seu profundo desespero de alma, pela ira de Deus que cairia sobre ele, que o esmagaria, diz o texto que os anjos vieram servi-lo, consolá-lo, confortá-lo. Isso é precioso. Embora desprezado, embora rejeitado pelos homens, amparado pelo seu Pai, acolhido pelo seu Pai. E aqui eu queria dizer a você, que sorte! Qual é a sorte que nós devemos esperar para nós? Se ao exemplo de Jesus, nós proclamarmos a este mundo fielmente a sua palavra. Será que deveríamos esperar honras, honrarias, glórias, louvores, quando o nosso Senhor, o nosso Salvador foi rejeitado, desprezado? Deveríamos nos desesperar quando o mundo nos aborrece, quando levamos a eles a palavra fiel da salvação de Deus? Deveríamos nós, portanto, desejar e esperar os holofotes deste mundo, os aplausos, os louvores dos homens? Não, meus irmãos. Devemos encontrar no sofrimento, no desprezo de Jesus, a glória para nós. A nossa glória. E que honra, e que glória, sermos desprezados, à semelhança do nosso Salvador. Quando dissermos ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador dos homens, e que eles estão perdidos sem Ele, e que não há salvação fora de Jesus, e que não há meio de alcançar os céus sem passar pelo Filho de Deus, a porta das ovelhas. E todo aquele que passar pela porta, passará e achará pastagem, e terá descanso para a sua alma. Bendito seja o seu nome. João 17, verso 14,
Jesus, ele disse: eu lhes tenho dado a tua palavra. Ele está orando ao Pai. E ele está dizendo: Pai, eu tenho dado a estes que o Senhor me deu. Eu tenho dado a tua palavra. É engraçado, os pastores de hoje, eles estão dizendo que Jesus está dando carro, que Jesus está dando dinheiro na conta. Eles estão dizendo por aí que Jesus está doidinho para fazer você um milionário. Não é assim? Ou não é? Não é a tônica da pregação desses dias que Jesus está doido para fazer você parar de sofrer? Ele quer tanto, sabe? Fazer você comprar aquele carro que você tanto sonha, aquela casa na praia. Tem pastor até que, para endossar isso, ele até diz que Jesus era rico, que Jesus era dono de casa na praia. E quem tem casa em praia é pobre ou é rico? Tem pastor que chega a dizer isso. Vou provar que Jesus era rico, ele tinha casa na praia. Aí ele lê o texto que Jesus morava perto da praia. Está vendo que Jesus era rico? Você sabia a quantidade de gente que acredita nesses homens? É de doer o coração. Sabe, Jesus está orando ao Pai em João 17. É uma oração que ele está fazendo antes de ir para a cruz. Ele está dizendo: Pai, eu dei a eles a tua palavra. É isso que ele tem nos dado, a palavra. E a palavra nos garante que ele já nos deu todas as riquezas espirituais. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Já é nosso. Os tesouros da eternidade pertencem a todo aquele que crê. O novo céu e a nova terra que virão já pertencem a você. Você é morador desse novo céu e dessa nova terra. Não há nada, não há ninguém que possa tirar isso da igreja de Jesus Cristo. Isso tem o selo do sangue dele, tem o selo do nome dele, tem o selo do seu amor. O amor dele como um selo sobre a igreja, ao ponto de que ele tem declarado que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Eu lhes tenho dado a palavra, Pai, eu lhes tenho dado a tua palavra. E ele diz assim: e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Nisso está nosso regozijo. Em Cristo nós não somos mais deste mundo. Em Cristo nós pertencemos a Deus. Então, que o mundo rejeite a Cristo e que o mundo rejeite os seguidores de Jesus, tudo bem. Se o mundo rejeitou o Filho de Deus e o rejeita, então nisso está a glória de cada um de nós, sermos rejeitados por causa de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Em terceiro e último lugar, verso 6, Jesus ele continua sendo um modelo para a nossa imitação, porque ele foi perseverante em sua missão. Vejam como é preciosa a palavra do verso 6. Admirou-se da incredulidade deles. Jesus viu aquelas pessoas tão incrédulas diante dele. Mas esta parte final do versículo, ela é maravilhosa. Contudo, apesar disso, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. O mestre, por excelência, ele é perseverante na sua missão. Ele persiste na sua missão, ele não desiste de sua missão. O que Jesus viu em Nazaré? Ele viu incredulidade. Ele viu a dúvida. Ele viu a rejeição.
Ele viu a incredulidade diante daquilo que estava patente aos olhos deles, diante daquilo que chegava aos ouvidos deles. Jesus viu a incredulidade. Jesus foi um grande investidor. A bolsa de valores está todos os dias uma loucura. Os investidores comprando ações das empresas, das estatais, das grandes empresas privadas, das grandes associações, das grandes desse mundo. Tem gente que passa o dia na frente do computador, não é, Soraya? Soraya sabe bem do que é que eu estou falando. Tem gente que passa o dia no computador ali, lá na bolsa de valores, não é? Investindo, tira de um canto, põe no outro, não é? Vende uma coisa ali, compra outra ação acolá e espera o pum, né, das ações. Tem gente que se dá muito bem com isso. É um negócio, é um trabalho. Sabia disso? Tem lá os seus grandes riscos. Mas também, quando a coisa dá boa, dá para fazer uma festa legal. Jesus era um grande investidor no seu ministério. Ele investiu o seu tempo, ele investiu força, ele investiu força física, ele investiu o seu coração, ele colocou o seu coração naquilo que ele estava realizando. E isso fala muito conosco. Nos chama a sermos também investidores aos moldes de Jesus. Investir no reino de Deus. Nosso tempo, parte do nosso tempo. Tem gente que não consegue tirar um pouquinho do tempo dele para o reino de Deus. Para o reino de Deus aqui, eu não estou minimizando o que é o reino de Deus, porque nós sabemos que o reino de Deus é todo o domínio de Deus. Mas eu estou pensando aqui no reino de Deus, ou numa expressão desse reino, como sendo a sua igreja. A igreja é uma expressão desse reino, desse domínio, porque ele domina sobre a igreja. E ele governa a igreja. Mas quantos cristãos, eles não conseguem investir um pouquinho do tempo deles dentro dessa expressão maravilhosa do reino de Deus, que é a igreja dele? Quantos de nós não conseguimos investir um pouco das nossas forças físicas, nos cansar um pouco, servindo, nos desgastar um pouco, servindo, procurando o nosso espaço, nos alocando, sendo útil, sendo de fato útil? Ele investiu tudo o que ele tinha na sua missão de ensinar, na sua missão de pregar o Evangelho, e mesmo assim, isso aqui tem uma lição gloriosa para nós, mesmo assim, investindo tudo o que possuía nessa missão de pregar fielmente, embora rejeitado, mas investir tudo, Jesus, apesar de tudo que investiu, sendo desacreditado, não crido, ele não desanimou. Ele não desanimou. Ele não ficou trancado num quarto, chorando seu aparente fracasso naquele dia, rejeitado em Nazaré. Veja a tônica do texto. Ele se admira da incredulidade. Mas o texto não diz que Jesus saiu dali abatido, cabisbaixo, derrotado. Ele foi chorar no secreto, chorar o seu aparente fracasso, porque ele, Jesus, não conseguiu fazer algo diferente naquele lugar, como se ele fosse um fraco. Não, o texto não diz isso. E nós sabemos muito bem que acima da aceitação ou da rejeição dos homens está o poder soberano de Deus. É Deus quem abre o coração dos homens. Lídia não é um caso único, inédito e específico, como que
aquilo que aconteceu com Lídia, aquela vendedora de púrpura, de Tiatira, ali em Filipos, foi uma coisa única, só com aquela mulher. O Espírito Santo só abriu o coração de Lídia para que ela atendesse à pregação do apóstolo Paulo. E pronto, ele não faz mais isso com ninguém. O restante do povo é cada um por si, cada um abrindo seu próprio coração. Nós poderíamos olhar então para o exemplo do próprio apóstolo Paulo, caminhando para Damasco para prender os cristãos que haviam saído de Jerusalém e que é interceptado, que é encurralado pelo próprio Senhor Jesus, é apanhado no meio do caminho, jogado ao chão, alcançado pelo próprio Senhor Jesus, convertido a Jesus, ao ponto de que Paulo antes era o perseguidor. É interessante isso. Você vem lendo o texto, principalmente quando se narra no capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos, como Estevão, o jovem Estevão, um dos diáconos da igreja do primeiro século, é pego, é levado, é apedrejado diante daquelas pessoas ferozes, ele é morto. Saulo de Tarso está ali, Paulo está ali, consentindo, segurando a túnica dos assassinos de Estevão. Paulo tem know-how, Paulo tem moral, Paulo tem autoridade dentro do contexto judaico da sinagoga. Ele recebe carta dos principais da sinagoga, dos anciãos de Jerusalém, dos líderes do templo. Ele segue para Damasco. No caminho de Damasco, Jesus joga Paulo no chão. Paulo não procurava Jesus, Jesus procurou Paulo. Paulo não chamou por Jesus, mas Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu te escolhi para que você leve o meu nome aos homens. Aleluia. Mas talvez Jesus só fez isso com Saulo de Tarso. Ele não faz isso com mais ninguém. Você acha? Eu poderia ler uma série de textos do Novo Testamento aqui mostrando para você que a verdade é que a aceitação e rejeição estão debaixo da autoridade soberana de Deus. É Ele quem abre e fecha a porta, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E é assim que Deus faz com que a sua ira seja exaltada sobre os que serão condenados, e assim que Ele faz com que a sua misericórdia seja exaltada sobre os milhares que serão salvos por Ele. E o texto diz que Jesus, admirado da incredulidade deles, Ele percorre as aldeias, ensinando. Ele sabia de algo que nós precisamos nos lembrar, que nem todo investimento que nós podemos fazer, Jesus sabia que nem todo investimento que Ele fizesse poderia significar nas mesmas proporções o mesmo número de gente que diria sim às suas palavras. E às vezes nós vamos investir muito e esperar muito em retorno, e talvez o que venha muito pouco. Jesus experimentou isso, Ele investiu muito, e Ele não teve uma grande multidão dizendo sim a Ele. Ele teve uma pequena parte dizendo sim, uma grande multidão dizendo não. Mas isso não desanimou, isso não o abateu. Ele permaneceu perseverante em sua missão. Como você se sente depois de investir muito e não ter o retorno imaginado? Pergunte a alguém que investiu na bolsa. Pergunte a alguém que investiu nas ações de uma empresa e que viu que aquilo que investiu não retornou para ele significativamente em números, em retorno financeiro, um volume considerável, mas de repente até perda.
muito menos, recebeu menos do que colocou. E eu sei que quem passa por isso chora mesmo. Nossa, perdi dinheiro, que tristeza. Mas Jesus investe muito, ele recebe pouco, mas isso não desanima, ele continua indo de aldeia em aldeia, pregando às pessoas, anunciando aos homens. Esse é um grande exemplo a nós, irmãos. Frustração, desânimo, fraqueza? Não, absolutamente não. Jesus não fixou-se nisso. Ele permaneceu perseverante na missão de ensinar, indo, falando. Ser cristão é ter uma missão. Ser cristão é ser seguidor de Jesus. E isso significa que Ele compartilha conosco sua missão de pregar, de ensinar as coisas de Deus aos homens. A cruz é o ponto alto de todo o ensino de Jesus. Lá na cruz, Ele persistiu até que chegasse ao lugar onde Ele deveria chegar, o lugar mais alto. E ali na cruz, sua grande lição, a grande lição, o grande ensino, a grande aula acerca do amor de Deus por nós é dada. Na cruz Ele está nos dando a grande aula, a aula do amor de Deus por pecadores, por mim e por você. O que poderia ser, na mente dos inimigos de Cristo, o pior, na verdade, foi o melhor para nós. No hino cristológico que Paulo escreve em sua carta aos Filipenses, está uma das coisas mais preciosas que tem relação com tudo isso que nós estamos ouvindo nessa noite. Filipenses 2, versos 8 e 9, Paulo escreve acerca de Jesus, o mestre por excelência, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Amém. Jesus, mestre por excelência, fiel na sua pregação, mestre rejeitado, perseverante na sua missão. Olhemos para Ele, olhemos para o nosso mestre maravilhoso. Individualmente, coletivamente, eu, você, a igreja, anunciemos fielmente o Evangelho. Não nos desesperemos quando formos rejeitados, quando baterem a porta em nossa cara. Desfrutemos a glória de experimentar o que o Senhor passou. Eu e você, a igreja, sejamos perseverantes no chamado que Ele nos fez. Amém. Vamos orar ao Senhor? Vamos ficar em pé e vamos orar a Ele. Estamos terminando. Senhor, quanta coisa maravilhosa nós aprendemos contigo. O Senhor nos tem ensinado tantas maravilhas. E nós somos tão tardios em aprender. Nós somos tão lentos, tão duros. Ah, Senhor, a verdade é que muitas das coisas que nós ouvimos nessa noite, daqui a algum tempo, meu Deus, alguns minutos, nosso Deus, em algumas horas, quem sabe, nós já não nos lembraremos mais. Ó Senhor, dá-nos um coração que seja como uma esponja, absorvendo o Teu ensino, a Tua palavra, e refletindo isso na nossa vida diária e prática, em nível de transformação. Muito obrigado, Pai, por fazer do Teu Filho este mestre maravilhoso, este modelo de imitação tão precioso. E nos ajude a pôr em prática as lições que nessa noite, através dele como exemplo maior,
nós temos recebido. Anima o teu povo, anima a tua igreja. Confirma, consolida a fé daqueles que estão crendo agora. Que o teu Espírito faça esta obra para a tua glória. E que seja assim para o teu louvor eternamente, Senhor. No nome de Jesus que oramos. Amém.